Boa noite, minha gente. Boa noite, meu povo. Noite abençoada para todo mundo. Olha, a felicidade é muito grande em saber que eu posso contar com a sua audiência todos os dias aqui na nossa TV, canal 25.1. Entro na sua casa, com a sua permissão, é claro, e sei que agora você está aí junto com a sua família, nesse horário de 10 da noite. Esse momento é muito especial. Alguns estão chegando do trabalho para descansar, repousar e ter um sono reparador. Outros saindo agora de casa para dar plantão. E aí vão acompanhando a nossa transmissão através do rádio, porque de forma simultânea, na TV no canal 25.1, no YouTube, no canal Olhe nos Meus Olhos, e ainda no rádio, no canal 92.1, Rádio FM, Rádio Líder, tá na Líder, tá ligado em Jesus, nós estamos ao vivo nessas 3 frentes de comunicação. Eu, Renatinho Soares, muito feliz em ter você como parceiro, amigo, não é? Fazendo parte da nossa audiência, telespectador, ouvinte. Muito obrigado pelo carinho. Vamos para mais uma noite hoje? Uma noite emocionante, daquelas que a gente sempre tem aqui, trazendo os melhores convidados, que são os nossos amigos que se colocam à disposição e que vêm ao programa para contar sobre sobrevivência, superação e outras histórias mais. As melhores contações de histórias, testemunhos aqui no nosso programa. Eu peço para que você agora compartilhe aí no grupo da família, mandando mensagem via WhatsApp, Telegram, mandando no direct aí também no Instagram para os amigos, falando do nosso programa de hoje. A história de um campeão, de um vencedor, de um guerreiro, de um lutador, e que faz muito sentido para a vida de homens, de mulheres e talvez a vida de alguém que tenha dito o seguinte: nossa, eu fui adotado e sinto alguns medos. Ou então, eu nunca imaginei que poderia fazer uma pessoa, quando trazendo ela para ser adotada pela minha família, tomar conta e gerar um caráter, um valor, uma pessoa de um futuro poderoso. Talvez alguns tabus, algumas perguntas, alguns medos possam acontecer. A história desse guerreiro que está comigo aqui, eu vou fazer aqui a leitura da biografia dele. Olha, ele é campeão mundial pelo CBJJE, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Campeão mundial, hein? Tem títulos aqui que dá para passar o programa todo só falando dos títulos. Campeão pan-americano de Jiu-Jitsu também. Ele é vencedor do cinturão de lutas casadas em Manaus. Ele é presidente da Federação Cearense Esportiva. É gestor de Jiu-Jitsu e de MMA. Lutador profissional há mais de 26 anos. Tem uma história aqui poderosa porque também foi campeão do Grand Slam de Jiu-Jitsu. Ele é campeão do circuito Abu Dhabi em a cidade do mundo lá famosa, em Dubai, não é? É profissional, tem muita história para contar e eu vou receber o meu amigo Ari Lobo, lutador, com salva de palmas aqui. A nossa equipe está aplaudindo esse grande valor. Meu irmão, a sua história é emocionante. Porque quem não conhece ou quem nunca ouviu, vai ter oportunidade de ouvir e de se emocionar assim também, como eu fiquei emocionado. Conheço um pouco da sua história, mas no nosso programa eu queria que você abrisse a caixa preta dos seus sentimentos aqui, revelando tudo, sem filtro, olhando nos olhos e também servindo de um facilitador na noite de hoje, quando as pessoas vão passar a conhecer e dar valor à história de um vencedor. Fique à vontade, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu vim aqui contar minha história, né? E esse ano eu tive a oportunidade de saber, que com 8 anos eu soube que eu era adotado, né? Pela minha mãe, pelo meu pai. E daí eu não conhecia minha história realmente. Rapaz, de como eu vinha. Então, ano passado, né? Eu fiz um grande trabalho espiritual, né? E eliminando tudo que não era de agrado a Deus dentro de mim, né? Fiz uma renovação, um encontro, né? Eu peguei, fui, aí comecei como o pastor perguntou como é que eu fui adotado. Aí eu perguntei à minha irmã, e minha irmã disse que a minha tia, né? Ela morreu no parto, né? E daí a minha mãe passou 11 meses também no parto do meu irmão e ela ia também chegar a falecer. Só que aí ela ficou na UTI. Sim. Só que ela fez um voto com Deus que se ela sobrevivesse, ela adotava um filho, né? Rapaz! E daí ela foi, o médico deu alta para ela e tudo. E daí ela morava perto do hospital.
Aí uma enfermeira foi lá e eu fui assim, a minha mãe que me teve, me deixou no hospital. Daí ela foi lá, bateu na porta da minha mãe e perguntou se a minha mãe ia adotar. Então Rapaz, que forte. ali é um projeto, já é o meu projeto que... Inicial de vida. De vida, é. Então Deus... ali Deus já estava no controle, então Deus deu vida à minha mãe e deu oportunidade à mamãe e me deu oportunidade também de estar uma família que eu tenho hoje, uma família de... São 3 irmãos, na verdade, né? Então, assim, é uma família maravilhosa. Inclusive, minha mãe foi embora sábado, estava aí, fez 90 anos de idade. Que lindo, rapaz. Entendeu? Você ficou sabendo disso há quanto tempo? Eu fiquei sabendo eu fiquei sabendo que eu fui adotado com 8 anos de idade. Tá. Aí eu fui saber da história mesmo, ano passado, como é que eu fui adotado, né? É então... emocionante. Calma aí que você vai contar tudo. Atenção, minha gente. Você já viu que o programa de hoje é emocionante aqui no rádio, 92.1 na Rádio Líder, aqui também na TV e no YouTube. Eu estou recebendo um campeão mundial de luta e eu acho que ele já lutou muito para sobreviver, porque essa história começa quando a sua tia falece. Uhum. A irmã da minha mãe mais velha, né? A irmã da mãe falece e a mãe vai caminhar também, não é? É, quando ela teve meu irmão, né? Aí no parto, o meu irmão ficou na incubadora e a minha mãe ficou com a barriga aberta durante 11 meses, né? Meu Deus. Uma situação muito crítica, e daí ela fez um voto com Deus. Certo, mas o seu irmão... Tá vivo. Tá vivo? Não, hoje ele não tá vivo, mas ele sobreviveu também. Tá, nesse período ele sobrevive. Foi. Passa quanto tempo vivo? Ele morreu agora, assim, aos 46 anos. Tá, então você vai entrar na história da sua tia, que não era sua mãe. Eu tô entendendo? É assim? Não, tia não era minha mãe. Não era minha mãe. Eu não era dessa família. Tá. Eu era de uma outra família. A minha mãe que me teve... A mãe verdadeira, a matriz, a mãe que te gerou, faleceu. Não, a mãe que me gerou, ela me abandonou no hospital. Meu Jesus. Ela me deixou lá no hospital. Aí daí a enfermeira foi e foi atrás bateu na porta da casa da minha mãe que me adotou. Certo. Né? E aí a minha mãe me adotou. Meu né? Deus. Como ela ela tinha feito um voto com Deus, sim, que se ela sobrevivesse, como ela passou 11 meses na UTI, com a barriga aberta, aquilo ali, entendeu? Numa situação. Sim. E daí ela fez um voto com Deus. E daí ela cumpriu o voto, então foi cumprido o voto com Deus, né? E aí deu vida à minha mãe e ao meu irmão e me deu uma vida também maravilhosa, uma vida plena. Quando você fala a sua mãe e o seu irmão, não é a sua mãe de sangue. Não. É a minha mãe que me adotou. Tá. E eu tenho um sobrenome, tudo de um deles também. E ninguém sabia? A sua mãe sumiu, a sua mãe desapareceu, foi para onde? Ninguém sabe porque eu fui Você foi abandonado. Eu fui pego antes de 24 horas. Meu Deus do céu. Antes de 24 horas. Tiagão, o negócio aqui tá forte. Eu tô emocionado aqui agora. Então, foi ser antes de 24 horas. Agora eu comecei a entender. Atenção, gente, eu comecei a entender agora. Porque o que acontece nos processos de adoção, o que acontece quando alguém abandona uma criança, o que a gente tem visto de forma dolorosa, dolorido, algo que chega até fazer com que a gente venha a fazer uma visita à nossa consciência e perceber o valor das coisas, não é? E amar. Quando ele está contando que a mãe dele abandonou ele, foi no hospital. Foi no hospital. Então você não sabia quem era a sua mãe, você era uma criança que estava nascendo 24 horas ali, agora não sabia como ia viver, para onde iria, quem seria, que ia cuidar de você. Aí acontece que existe uma mulher no hospital que teve uma situação muito difícil. Qual foi a situação difícil dessa mulher? Foi viver 11 meses na UTI do hospital, não era a sua mãe biológica, não tinha gerado você, e o filho, que é o seu irmão, filho dela, de gestação, tinha nascido ali e estava na incubadora. Ele passa 11 meses na incubadora também? 11 meses na incubadora, junto com a sua mãe que te adotava, porque fez um voto ao Senhor. Ela fez um pacto com Deus, ela fez uma oração, ela fez um compromisso, um propósito. E ela disse, Deus, se o Senhor me curar, se o Senhor me tirar daqui, eu vou adotar um filho. Meu Deus do céu.
essa mulher com a capacidade de fé em Deus, porque ela tinha um filho, o filho dela não morreu, ficou vivo. Ela tinha minhas 2 irmãs e mais o meu irmão. Certo, que vai vencer o processo de 11 meses, Isso. ele vai sair da incubadora, ela vai sair dali, mas isso acontece assim que você chega, depois que contaram a história para você. Qual foi o tempo que a sua mãe que te adotou estava lá? Há quanto tempo para chegar em você? Foi logo muito recente? Foi quando ela estava findando o processo dos 11 meses que ela estava se recuperando? Quando o médico deu alta para ela, ela foi para casa, né? Daí ela morava perto do hospital, né? Aí daí comunicaram ela que tinha uma criança que podia ser adotada. Isso, comunicaram ela que tinha uma criança que poderia ser adotada. Alguém já sabia que ela tinha feito esse voto com Deus, esse pedido? Não sabia. Sabia não? Não, foi Deus que me levou lá. Rapaz. Então assim, é como a gente vê as coisas de Deus, né? Deus, ele conhece tudo, ele sabe que quando cai uma folha de uma árvore, ele já sabe. Então às vezes a gente está em casa, a gente pensa numa coisa assim, Deus vai... Rapaz, ele forte. Entrega pra gente. Isso aqui é muito forte. Isso aqui tem que ter uma reprise desse programa aqui, rapaz. Então, minha mãe esteve aí comigo, e ela me tem não como um filho, ela tem como algo muito importante na vida dela. Aleluia. Tudo, e assim, por isso Quantos anos de idade ela tem? Fez 90 agora, dia 5 de junho, ela fez 90 anos, aí eu peguei e trouxe ela para cá, para Fortaleza, né, que nós somos de Manaus, e aí eu passei esses dias com elas aí, uma semana com ela, que era um sonho meu também, porque quando eu era pequena eu não vinha para cá, só vinha ela, meu pai, meus irmãos para cá, e eu não vinha. Então, todo mundo da família sabe essa história sua? Sabe. Só eu que não sabia, ano passado. Com 8 anos de idade, você sabia que era filho? Adotado. Foi o que minha mãe me falou. Porque eu tinha a diferença de 11 meses pro meu irmão. Que era justamente os 11 meses que ele estava com a minha mãe. Ela te contou assim, filho, eu te amo, você tem 8 anos, você é adotado, mas não contou do sinistro que tinha acontecido, que tinha sido abandonado na maternidade, não contou do voto que ela fez ao Senhor. Não. Ela te amou na intenção de cuidar de você, como filho dela de verdade. Eu tenho o sobrenome dela, tudo, ela sempre me tratou como filho dela mesmo. No caminho de infância que você estava vivendo para adolescência, você sentia alguma coisa? Medo, frustração? Você se percebia diferente? Como é que era? Não, ela nunca teve diferença entre a gente, sabe? Ela sempre criou cada um conforme cada filho tinha um jeito dela criar, entendeu? Então, assim, meu irmão, minhas 2 irmãs, fora que ela criou, dessa tia que faleceu, ela criou mais 2, que é as duas, que é a Ana e o Thor, que era o filho dessa minha tia. Quando ela morreu, no parto do último filho, aí minha mãe criou os 2. Né? E também. Ainda teve uma outra situação que uma tia falece no parto. Foi a irmã dela mais velha. Que não era sua mãe. Não, era a irmã dela, da minha mãe. Que vai sofrer, vai morrer no parto. Ela morreu primeiro, aí no parto, aí a minha mãe ficou com os 2 filhos dela. Ela já tinha uma, e aí o parto deu a vida à criança, não é? Mas ela falece, é assim? As duas, ela faleceu, aí ficou os 2 filhos, aí a mamãe criou. Aí depois a minha mãe teve 2 meninas e mais o meu irmão. E a mamãe ia morrer no parto com o meu irmão. Meu Deus do céu, é um milagre, meu amigo. E assim... E aí você vai caminhando nessa vida. E daí Deus me deu essa oportunidade, né, de estar morando com eles lá. Eles me criaram sempre como filho, normal. Alô, povo do Manaus. Alô, os meus amigos amazonenses, manauaras. A turma do Amazonas. Isso. Alô, povo querido aí. Você sabe que via televisão, aqui, quem está assistindo na região metropolitana, o canal é aberto, tem condição de assistir, mas em um tempo, daqui a pouco, ele vai deixar de ser o episódio da TV, do rádio também, porque passa em tempo real. Já no YouTube fica salvo para que essa pessoa possa assistir quantas vezes quiser. Você pode compartilhar com quem quiser, mandar, enviar. Aonde você estiver, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, essa história talvez seja uma das histórias mais emocionantes que eu já tenha escutado. Por quê? O coração de uma mãe, a gente vê o valor de uma mãe, não é? A capacidade do cuidado, do amor, da entrega, e talvez esteja falando com você, filho adotivo ou filho adotado, que talvez viva por esse motivo, por essa temática, um sofrimento, um flagelo, uma vergonha, alguma situação de menosprezo. Talvez você esteja dizendo o seguinte: nossa, como está falando comigo? O valor. Se não tivesse acontecido essa história, onde você estaria? Talvez mais um índice, não é? De abandono ou de mortandade ali. Isso.
Você... Um planta, um rega e um colhe. É verdade. Então eu fui plantado, aí minha mãe regou e agora minha esposa está colhendo. Muito bom, gostei da sua analogia aí. Olha, agora o Ari Lobo... minha esposa está colhendo, né? Tá aqui... Tem o meu filho lá também. E ninguém nem começou a falar muito sobre os títulos. Você está vendo aqui essas medalhas, esse cinturão, tem muita história para contar. Aqui, eu estou naquela grande lá, Tiagão, tá? Então tem muita história para contar sobre tudo isso aqui que acontece. Mas ele já venceu, eu costumo falar, Ari, para quem conhece, estou falando com você, olhando nos seus olhos aqui agora, atenção, hein? Eu costumo dizer para os amigos, pregando, eu prego nas igrejas, saio na itinerância, mandar um abraço aqui à Assembleia de Deus Bela Vista, Montese, Madureira, Assembleia de Deus Fortaleza, Assembleia de Deus do Brás. Alô, pessoal das igrejas independentes também, das comunidades aonde eu vou e prego, palestro, sou usado por Deus ali e falo muito sobre a história que o ser humano, quando nasce, ele não nasce com nenhuma palavra sobre a vida dele ou com nenhuma certeza de que ele vai ser o maior vencedor de todos. Não nasce. Ele nasce e manifesta o primeiro sinal vital da vida do ser humano. Sabe qual é? Primeiro sinal vital? Não. O primeiro sinal vital, o médico, ali na hora que está tirando, o anestesista acompanhando, não é? O cirurgião que está ali, ele já pega e percebe a criança que nasce, está ali, ou encapsulada dentro ali ainda, não é? Ou então já vem saindo aqui. O primeiro sinal vital que é dado é o choro. É o choro. Se não manifesta o choro, se não tem aquele movimento, aquele barulhinho, os médicos pegam aqui, sacode, dá uma balançadinha, agita para que manifeste, para que acorde, para que a vida esteja ali sendo manifesta em sinal sonoro, que é o sinal do choro. Isso me faz refletir, e eu fico pensando muito, que quando nós nascemos, nós já vencemos a primeira batalha da vida, que é essa manifestação, não é? Do choro. Deus está dizendo para mim e para você que logo no começo, quando nós nascemos, você já expressou o primeiro sinal, que foi chorar. Então esteja preparado para todas as outras lutas e pelejas e batalhas que possam existir, que você já venceu quando nasceu. Então aí eu estou fazendo essa reflexão, dizendo para você, amigo, você já venceu desde quando você nasceu. Porque você só está vivão assim, vivinho da Silva, guerreando, trabalhando. Ou então talvez, Renatinho, não estou vivão não, estou numa luta, mas está respirando. Já venceu lá atrás, quando começou a sua história, dando o primeiro sinal sonoro, dizendo eu estou vivo. E aí você venceu e tem muita história ainda que você vai desfrutar em vida, em nome de Jesus, tá? Falando isso aqui porque mexeu comigo, emocionou bastante a história do Ari, vencedor, lutador. Agora nós estamos saindo da idade dos 8 anos. Estamos caminhando para a adolescência. O esporte vai surgir quando? Porque cuidado, amor, eu sei que você tinha, não é? Então, começou a surgir ele com 7 anos de idade. Eu entrei no judô com 7 anos de idade. Incentivado pelo pai e pela mãe? Incentivado pelo meu pai, né? Meu pai. E aí eu sempre gostei de luta, né? Então, daí eu comecei judô com 7 anos. Eu tenho medalha de 1978, olha 79. Aí, eu tenho fotos minhas, eu tenho no jornal, disputando o campeonato de judô. Daí, com 15 anos, eu entrei no jiu-jitsu, né? E aí eu sempre vim lutando, sempre fazendo luta, porque, na realidade, a luta, né, o jiu-jitsu, a arte marcial, principalmente o jiu-jitsu, ele é o dia a dia. Todo dia você tem que vencer uma situação. Né? E o mais importante também que, Renato, que eu descobri, porque Deus ele dá o nome a todas as criaturas, né? Então todo nome tem um significado. Então o significado de Ari significa leão, valente e poderoso. Então assim, o leão ele toma conta da selva, aquele negócio todo, né? E valente porque, graças a Deus, assim, eu nunca tive medo de enfrentar qualquer coisa, qualquer luta. Muito bom. Entendeu? Assim, aquele nervosismo sempre dá, até hoje, né? Porque, inclusive, eu vou lutar agora dia 27, mas parece que é a primeira luta que eu vou fazer, que eu chego lá, fica meio nervoso e tudo. Mas aí depois que pega no kimono, que bota o kimono... Vou lhe fazer uma pergunta aqui. Você falou que vai lutar dia 27 de quê? Dia 27 de junho agora, 27 de junho, semana que vem. Onde é que vai ser essa luta? Brasileiro em São Paulo, no São Paulo. Como é que eu faço para assistir essa luta aí? Vai ter um link lá da CBJJE. Vai eu e o Thiago lá para São Paulo. O Thiago é de São Paulo, o Thiago é paulista aqui.
Tiago, Pedro, pastor Márcio, a família toda de São Paulo. E aí, vamos ter condição de assistir esse momento. Você tá com quantos anos, meu amigo? O cara ainda vai lutar, meu irmão. Tem quantos anos? Rapaz, eu tenho 55 anos, ainda tenho assim, muita... Acabou comigo agora aqui, Tiago. Muita coisa para lutar. E eu digo muitas pessoas que foram adotadas, que Deus tem sempre quando Ele entrega uma família para você, é porque Ele sabe que aquela família ela vai cuidar de você. Se Deus tem um propósito, né? Tanto que Ele nos adotou na realidade. Né? Verdade. Nós somos filhos por adoção. Isso, nós somos por adoção de Deus, né? É. Então, assim, Deus, Ele... Então, assim, o que eu faço? Eu faço hoje, né? Hoje eu tenho um projeto social. Você vai contar já, segura aí, porque tem muita coisa para você contar aqui. Eu tô aqui, meu irmão, fervendo agora porque me constrangeu. A história já me constrangeu pelo milagre, né? Oportunidade que Deus dá a você, a mim, a todos nós. E existe uma oportunidade de Deus até para um momento mais calamitoso, difícil, dilema, a complicação maior. Existe sim uma situação especial de Deus, um milagre que Ele vai entrar com providência para trabalhar em favor da sua vida, pode ter certeza disso. Ô Renatinho, tá falando comigo o programa de hoje. Eu também sou filho adotivo, eu também sou filho adotado. E eu tinha tanta vergonha dessa temática. Ô Renato, eu queria contar a minha história. Você vai mandar também mensagem, vai contar, vai participar. Agora eu queria você ficasse comigo até o final. Porque eu vou falar aqui, ó, do triunfo. Claro que no meio do caminho, talvez, algumas situações possam ter feito o Ari Lobo, o mestre Ari, sexto dan em jiu-jitsu, faixa preta, tem 26 anos de carreira. 26 anos de faixa preta. Rapaz. Tenho 40 anos de jiu-jitsu. 40 anos de jiu-jitsu, tá bom. 26 anos de faixa preta. Faixa preta. É, meu amigo. E aí, eu quero falar com você, mas tem muita coisa para contar aqui durante todo o programa. Eu quero falar com você da oportunidade de comprar o seu carro. Vamos lá? Vamos aqui falar da Visão Veículos. Meu amigo Tiagão, tem um VT pronto aí? A gente consegue tocar o VT? Assim que findar o VT, você dá um toque para mim que eu tô de volta aqui. Atenção, hein? Tem uma promoção exclusiva para você comprar o seu carro. Novo, seminovo, nacional, importado, com a melhor condição do Brasil. Atenção, você vai ver o VT, gente. Você vai ver o VT. Tem aí um anúncio muito especial, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que um lugar sério, de credibilidade, uma família cristã, que tem sempre as melhores taxas, vai receber o seu veículo com a melhor avaliação do mercado também. Tudo isso para você, pode soltar o VT e eu volto já já aqui chamando a sua atenção. Vamos lá. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Maravilha! E aí, já tá certo, né? De que você vai comprar o seu carro com quem tem credibilidade, com quem leva segurança e tranquilidade para você. Eu indico e recomendo. Mandar um abraço aqui ao meu amigo Fábio e toda a equipe. O Renatão é que vai atender, o meu xará atende você no telefone. Olha, você pode ligar de onde você estiver para falar com a equipe lá. Deixa eu fazer um teste aqui, ver se eles estão agora atendendo. Colocou o telefone aqui, Tiagão? Sim. O telefone está aqui, ó. Deixa eu só ver aqui se a turma da Visão Veículos está disposta para atender agora esse horário. Quero ver, porque você vai marcar sua visita amanhã. E aí, o seguinte, tem uma promoção muito especial. Você ouviu aí, né? Eu já posso dizer o seguinte. Quando você chegar para
fazer a sua visita, você vai dizer o seguinte: sou amigo, ouvinte, telespectador, participo do programa do Renatinho, estou aqui e ponto final. Você vai ser muito bem atendido e as vantagens que só o nosso programa vai te dar quando você entrar em contato no 99215 2079. 992 15 2079. Eu estou falando aqui da Visão Veículos, é a empresa que eu indico e recomendo para você. Comprar o seu carro em outro lugar não. Vá na Visão primeiro, meu amigo. Ó, abra o olho, olhe nos meus olhos, dá uma passadinha na Visão aí. Vamos voltar aqui com a Ari Lobo, vamos lá. Eu tô assim, ó, punhos fechados, rapaz, tô aqui pensando em... Rapaz, mas fiquei empolgado pra caramba, meu amigo. Ao vivo, hein, gente? Nós estamos no canal 25.1, no canal Olhe nos Meus Olhos no YouTube, a TV aberta canal 25.1 e no rádio, aqui na Rádio Líder Gospel 92.1, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Mandar um abraço ao povo de Deus de Fortaleza, audiência especial, gente. Povo querido, povo amado, você motorista de aplicativo, motorista de ônibus, taxista, no ponto do seu plantão agora ouvindo pelo rádio, obrigado pelo carinho da audiência. Tiagão, bota o meu telefone aí, por gentileza, aqui, para que essas pessoas possam mandar mensagem. Tem até um QR Codezinho que cai direto no meu telefone. Se você quiser mandar mensagem para mim também, manda mensagem aí. Quem é o convidado que você quer que eu traga aqui no programa? Você me diz também, 99297 4197. 99297 4197 é o contato que você pode mandar mensagem. Muito obrigado pelo carinho da audiência e cada dia que passa aqui eu tenho recebido convidados especiais e emocionantes com a sua história de cada um. Vamos lá, Ari, nós falávamos aqui que o esporte vai chegando para você, 7 anos de idade você já começa a treinar, já começa a crescer, em se capacitar. Agora com 15 anos já começa a disputar as competições, não é assim? Com 7 anos eu já comecei a competir, já, na realidade. Eu tenho aquelas medalhas, aquelas ornamentas assim, né, pequenininha lá em casa, de 1978, 79, 80, 81. Então a gente começou a competir judô, né? Quando você estava no colégio, na fase estudantil, o esporte, você percebia que ajudava? Ajudava, sempre ajudou. Eu joguei handebol, joguei futebol de salão, né? E fiz o judô. Aí depois eu entrei pro jiu-jitsu, né? Com 15 anos. E o esporte ele sempre tem me ajudado, porque o esporte, ele sempre você tem que estar com preparação física boa, você tem que... Inclusive, até agora, com a minha idade mesmo, então o esporte tem me ajudado, porque às vezes a gente relaxa e fica meio gordinho, aí você entra... Aí eu já procuro uma competição, inclusive agora eu vou lutar agora o brasileiro e já estou inscrito para lutar o Mundial em novembro também, já. Entendeu? Brasil. Porque eu gosto de competição. Você como mestre, professor, você indica a partir de qual idade o pai e a mãe que está nos assistindo aqui vai poder colocar o filho para fazer, para treinar o esporte? Olha, hoje as crianças elas estão bem avançadas, né? Meu filho começou com 2 anos. 2 aninhos de idade? Hoje ele está com 22 anos, eu tenho foto dele de kimono pequeno, né? E hoje ele consegue aprender com 2 anos? Não, eles vão para lá e hoje existe uma estratégia dentro do esporte. Uma dinâmica, pedagogia. Uma dinâmica que você faz que é voltado com posição de treino, né? Ok. Aí você bota tipo uma brincadeirazinha, mas aquilo ali ela tem uma atividade para a criança começar a competir. Tá, e aí ela vai aprender com 2 anos de idade a como cair, levantar. Isso, cair, dar rolamento, aí dá o rolamentozinho devagarzinho e tal. Aí sabe que tem que avançar. Então, tem umas estratégias que a gente faz hoje, né? É uma oportunidade para as crianças se socializarem com outras crianças também. E lá a gente trabalha também, com crianças autistas, com crianças que também dependente visual. Cada especialidade audição, tem uma atenção especial. Isso, aí nós estamos com esse projeto aí. Muito hoje bom. Eu tenho estou numa equipe hoje, num programa chamado CIGESP, que é lá ele fica no CFO, lá, um programa que existe lá 30 federações. É do governo do estado? É apoiado pelo governo do estado. Tá. Né? A iniciativa é gratuita? Como é que é? É gratuita. Lá tem que fazer uma inscrição para participar? Não, as federações estão lá, né, são apoiadas para ser fortalecido, né? Então esse programa, o CIGESP,
ele tem ajudado muito a gente, tem apoiado muito a gente, entendeu? Ajudado a gente a saber ser gestor do esporte. Muito bom. Então, por isso, esse ano também eu recebi o título de gestor, porque ele tem me ajudado desde o ano passado, tem ajudado a gente a fazer um grande trabalho. A gente tem feito ali com o nosso coordenador Kleber, ele tem nos coordenado muito bom. E nós estamos sendo acompanhados. Todos, muito bom. Inclusive, muito dia bom. 23 agora tem uma outra reunião lá. É bom isso porque a gente começa a perceber o valor e a importância que os pais devem dar, né? Crianças podem participar, já podem começar a se envolver, elas vão aprender, vão estar vivendo isso ali. Então, de 2 anos, 3, 4, vai avançando. Com 7 anos você já competia, já estava ali dando os primeiros passos. Já tinha faixa já com 7 anos de idade? Já, eu era faixa amarela, depois eu fui para faixa laranja. Tá. Né? Comecei com faixa branca, aí fui para faixa azul, faixa amarela, faixa laranja. Aí parei em 84 com a faixa laranja de judô. Aí entrei no jiu-jitsu. Rapaz, o cara parou em 84, mas eu ainda, há 40 anos atrás. Ainda luto campeonato de judô. Não brinca, não. Só que os caras ficaram muito chateados comigo porque eu luto campeonato de judô de faixa laranja, mas eu não treino judô, eu luto campeonato de judô. Certo. E eu tenho vários títulos de judô também. E aí, eu tô aqui agora vendo é o seguinte, rapaz, vou colocar o meu garotinho, o Tito, que tem 5 anos de idade. Pronto. Faz karatê, o Tito. É um garoto formidável. Mandar um beijo para ele. Alô, Titão. Um beijo, meu lindo. Vou colocar com o tio aqui, Ari, mestre, para você se tornar ainda mais habilidoso. E eu vou te dizer um negócio. Essa geração hoje, celular, muita distração, tem perdido o foco, né? Até os pais estão utilizando como ferramenta de preenchimento do vazio da criança a internet, o celular. O seu pensamento sobre isso? Isso aí tem tirado o foco, que era aquele foco que a gente tinha, que era brincar de barra-bandeira, pique-esconde, queimado, né? Isso aí, a gente brincava naquela época, garrafão, então a gente brincava, aquele futebol que arrancava a cabeça do dedo na rua, a cabeça do dedão sempre arrancava. Isso lá no Manaus tinha? Em Manaus tinha, aí tinha lá em Manaus também, a gente brincava de bicicross também. Legal. Eu tinha uma BMX, a gente fazia corrida de bicicleta. Pouco se vê hoje a juventude, as crianças vivendo essas experiências, né? Isso, aí nós também tivemos a oportunidade de brincar com Falcon, Playmobil, isso aí eram brincadeiras sadias que a gente tinha, né? Forte Apache e tudo. Então hoje não, hoje dão um celular. Verdade. E tudo. Eu tenho um amigo meu que é o Tiagão, ele lá na casa dele, lá é 0 tela. Muito bom. Não tem celular, não tem televisão, não tem nada. Então as crianças brincam de bola, brincam de barra-bandeira, tem brincadeiras. Uma qualidade de vida melhor, pode ter certeza. A neurociência, os especialistas, os psicólogos, psicanalistas, os profissionais da área da saúde mental têm falado que as telas, não é? A ciência tem dito isso, que tem causado danos irreparáveis em crianças que utilizam muito cedo a tecnologia. E aí o que a gente tem visto é que antigamente, né, na minha idade dos 40 anos, lá atrás, quando criança, isso aqui não existia não, e a gente era muito feliz. Era. Né? Eu lembro, agora você me falou aqui de garrafão. Barra-bandeira. O que é barra-bandeira? Como é que é? Porque aqui tem outro nome, talvez. Aqui no Ceará tem outro nome. Mas lá pra gente a barra-bandeira, tipo assim, era uma bandeira que tinha, aí você pegava e entrava para tomar a bandeira do outro, é tipo uma guerra, né? Sim. Você brincou isso aí, Thiago? Aí tomava... É barra-bandeira também em São Paulo? Você tinha que... Rouba-bandeira. Como é que é? Rouba-bandeira. Lá era rouba-bandeira, era barra-bandeira. E muito tinha bom. aquele queimado, né? Que o cara jogava bola e batia no outro, aí caía no chão, aí ia para trás, aí salva tudo. Era um negócio sadio, né? Hoje, meu amigo, ninguém vê mais isso não. Ainda tinha aquela da corda, né? Que botava assim, aí ficava um pessoal pra lá e pra cá e tinha que puxar. Um tipo cabo de guerra. Cabo de guerra, pronto, cabo de guerra. Rapaz, estamos aqui vivendo nostalgia de um passado recente, né? Mas que tem sumido com muita velocidade e outras coisas têm surgido aí. Que Deus salve as nossas crianças. O esporte é uma ferramenta poderosa para transformar qualquer ser humano. Aqui tem um homem que foi adotado, né? Com uma história muito emocionante e que é um gigante do esporte. Está hoje sentado junto com a gente, o Ari, falando aqui
sobre a importância que é levar para as crianças, logo a partir dos primeiros anos, o valor do esporte. Você, com 15 anos de idade, já era campeão? Já estava lutando, já era campeão, já. Eu lutei, morei 8 meses no Rio de Janeiro também, em 94 fui morar no Rio de Janeiro, treinei na casa da minha Carson Gracie lá, competi em Teresópolis, em Petrópolis. A academia Gracie é do Roy Gracie, aquele famoso? Mas a academia que eu treinava era a Carson Gracie, que era do Carson Gracie, ali na Figueiredo Magalhães. Carson também foi campeão mundial, não foi? Foi, o Carson, ele, na realidade, ele teve aquela história, né, que ele lutou, defendeu o tio dele, que é o Hélio Gracie, né? Sim. Que o tio dele lutou com o Joel Santana, e daí teve aquela luta e o Carson foi e lutou com o Joel Santana também, ganhou. Muita história. Então o Carson, assim, a gente treinava lá, ele gostava de ver os grandes guerreiros, né? Então, assim, ele impulsionava a gente, né, a não ter medo de homem nenhum, tamanho, peso. A gente treinava com um cara mais pesado, mais leve, mais forte, mais fraco, mas sempre treinando. Então, assim, hoje eu tenho uma noção por que eu treinava com um cara mais pesado. Eu pesava 57 quilos, mas aí treinava na época com o Valide, com o Libório, com o Zé Mário, com o Murilo Bustamante, Amaro Viterbo, os caras mais pesados, né? E daí eu sempre treinei. Então, assim, é isso que eu passo para os meus alunos, meus alunos, para eles não terem medo de ninguém. Então, a gente treina. Quando você fala não ter medo de ninguém, não é que vai andar no meio da rua batendo todo mundo. Não é batendo ninguém, sair, não é só batendo. É para perceber, tipo, a história de Davi e de Golias. Isso, você chegar e a pessoa tá ali, você não vai sair agredindo ninguém na rua nem nada, então você está pronto para competir. Quando eu falo não ter medo de ninguém, é você não ter medo de enfrentar a vida. Uau! O que acontece? Rapaz. Porque a vida, ela sempre mostra uma dificuldade. Talvez apareça como um grande gigante. Isso, como um grande gigante. Às vezes você olha numa situação, você se encontra numa situação que você está acuado, mas quando você sabe que você tem um Deus Todo-Poderoso do seu lado, então você não tem que ter medo. Então, assim, Deus, ele está conosco sempre. Muito bom. Para você enfrentar qualquer obstáculo, qualquer coisa. Então, assim, quando eu digo que eu não tenho medo de ninguém, até porque eu tenho um Deus que está comigo toda hora, em todo momento. Forte. Então, assim, a gente não é para ter medo. Não nem de nada e nem de ninguém, porque o maior dos maiores... Está com a gente, claro, acabou. né? Está do nosso lado. Isso é importante, sabia? Então, assim, Deus, ele sempre está, rapaz, é muito engraçado, assim, ele sempre dá um jeito da gente vencer em qualquer... Às vezes você olha assim e diz, rapaz, eu não tenho o que comer hoje, nem nada, e Deus vai lá e bate alguém na porta da sua casa, oferece aquela comida para você, oferece aquela coisa. Engraçado, assim, a minha esposa ontem, eu sempre digo isso para ela, às vezes ela se agonia e tal. Aí ontem ela disse, tu já vai brigar comigo? Eu falei, o que foi? Eu não esperava. Aí uma pessoa pegou e mandou uma bênção para mim aqui, chegou aqui em casa hoje. Quando eu olhei na minha conta, tinha uma bênção lá na conta. Lá, isso é a provisão de Deus, é o maior. De Deus, né? Que Deus, ele nunca deixa você. Então, assim, é por isso que eu digo assim, quando eu falo assim, não ter medo, muito porque bom. Deus, muito ele está no controle de tudo. Então, atenção, assim, você que está ouvindo aqui, o meu amigo Ari Lobo, não tenha medo de nada e nem de ninguém, porque, de fato, o maior, o vencedor de todas as batalhas, já estabeleceu em você essa certeza de que ele luta por você. Quando a sua força não consegue ir, quando a sua capacidade, a sua mentalidade não vai, aí Deus vai. E quando você reconhece que é limitado, pequeno, precisa de Deus, aí Deus toma a sua frente e vai vencer a sua peleja. E quando ele fala do esporte aqui, falou comigo isso aí, hein? Falou comigo. Porque o esporte vai te dar disciplina, vai te dar, não é, direção, vai te dar equilíbrio. Então, ninguém pode aterrorizar. Se o esporte tem uma cultura que te ensina que você vai estar preparado para enfrentar qualquer desafio, imagine agora o esporte e a fé. Porque daí o esporte, aquele negócio, o esporte, você está ali, por exemplo, você quer ficar bom no esporte, você treina. Você quer ficar bom em qualquer coisa, você tem que treinar. Forte, você tem que treinar muito bastante, bom. Assim. Tipo assim, Manaus eu pregava dentro do presídio. Eu entrava às 7h30 da manhã, saía às 5 horas da tarde, todo domingo. Eu ia lá no presídio pregar e tudo mais. E o mais engraçado, assim, que a gente vê que Deus, ele faz tudo. Eu vou dar um testemunho aqui para as pessoas que têm medo de casar.
as pessoas que têm medo, disse assim, eu vou casar quando eu tiver tudo. Oh. Se Deus está no controle, eu me recordo que eu estava pregando no presídio, o pastor Paulo Farias perguntou, quanto tempo você está com a sua namorada? Eu disse, 5 anos. Ele disse, você não tem vergonha nessa cara, não? Eu disse, não tenho não, pastor. Eu quero ver você casando daqui a 3 meses, ele falou assim. Ele falou, quero ver você casando daqui a 3 meses. Eu disse, mas pastor, eu não tenho nem um copo Sica, eu não tenho nada. Aí ele falou assim, você não tem Deus? Você não tem Jesus? Tem tudo. Tenho. Aí eu peguei, fui, pedi ela em casamento no outro dia. Com 3 meses, Renatinho, eu tinha tudo dentro da minha casa. Deus, até 76 mil eu já tinha dentro glória da minha a Deus. casa. Que tudo lindo. dentro da minha casa. Foi uma atitude. Foi, quando eu pedi ela em casamento, uma amiga minha já ligou, disse, olha, eu tenho um vestido de noiva, aí o outro já foi. Meu aí Deus. começou o movimento. Então, por isso que eu digo assim, que você não tem que ter medo, não. Você tem que botar Deus na frente de tudo. Muito bom. Entendeu? Muito Assim, bom. eu contar minha história aqui, eu viajava muito de ataque cardíaco turismo, eu não tinha dinheiro nem para... Como é que é isso, ataque cardíaco turismo, né? Ataque cardíaco turismo, por exemplo, eu ia lutar, aí eu dizia assim, Senhor, se for para me lutar e fazer a tua obra lá em São Paulo, providencia a primeira passagem. Aí providenciava, eu não tinha dinheiro para dormir, não tinha dinheiro para comer, não tinha nem dinheiro para voltar. Rapaz. Aí quando Deus providenciava, quando eu chegava lá em São Paulo, já estava providenciado minha hospedagem, já estava providenciado minha alimentação, tudo. Inclusive, uma vez eu levei, foi minha mulher e o meu filho. Muito bom. Aí eu peguei e o que eu fiz? Nós fizemos oração lá em casa, Deus providenciou a ida, e aí o que eu fiz ainda? Eu fui daqui para São Paulo, aí de São Paulo eu desci de ônibus, eu ia descer de ônibus para o Rio, e do Rio, a volta que era para ser para cá, eu ainda fui para Manaus, e eu não tinha a volta de Manaus ainda. Aí só que a gente não tinha ainda como ir para São Paulo, não tinha ainda hospedagem em São Paulo. Aí quando eu cheguei lá em São Paulo, aí o presidente da confederação perguntou se eu queria arbitrar, eu falei que queria. Daí ele providenciou a hospedagem. Legal. E providenciou a alimentação. Daí a gente hospedagem, alimentação, quando terminou, eu agradeci a ele e tudo mais. Aí ele disse, não, calma, tu ainda vai receber. Eu falei, não, o senhor já deu hospedagem, alimentação, ainda quer me pagar. E o dinheiro que ele deu foi a passagem certinha de São Paulo para o Rio. E daí a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente tinha um lugar para ficar. Daí eu fui para Manaus. Chegamos em Manaus, a gente não tinha volta. Até o pastor disse assim, rapaz, como é que tu leva ainda a tua família, rapaz? Eu falei, vou levar. Aí chegamos lá em Manaus, a gente não tinha volta, era eu, minha mulher e meu filho. Daí minha mulher é arquiteta, né? Meu filho é engenheiro. Aí nós estávamos lá na igreja, tudo, aí o irmão convidou a minha mulher, a gente para tomar um café na casa dele. Bora lá, vocês, família, tomar um café aqui em casa e tudo. Aí na hora lá ele chamou minha mulher e perguntou se ela queria fazer um projeto para ele lá, num ponto lá e tudo. Aí ela fez, aí ele pagou, deu as 3 passagens de volta e mais ainda sobrou um dinheiro. Então, assim, quando você tem Deus, você não tem que ter medo. Muito bom. Você tem que enfrentar e ir para cima, que Deus providencia tudo. Não tem como. Sensacional, sensacional. Entendeu? Olha, eu estou aqui diante de vários relatos aqui do meu amigo Ari Lobo, que é campeão mundial, lutador, 26 anos de faixa preta e 40 anos dedicado ao esporte, ao jiu-jitsu. Está aqui hoje. Veio contar a sua história, que é emocionante. Quem chegou agora, está ouvindo aqui pelo rádio 92.1, Rádio Líder, está na Líder, está ligado em Jesus. Obrigado pelo carinho da audiência. Aqui, assistindo através do YouTube no canal Olhe nos Meus Olhos. Compartilha para mais alguém. Essa história é emocionante e vai servir para uma pessoa que talvez não tenha assistido ainda o começo. E você na TV, canal 25.1, também aqui se emocionando junto com a gente. Mas a mensagem que está sendo dada aqui de esperança, de fé, de certeza, de confiança, de segurança em Deus não é brincadeira, gente. O Ari, com 8 anos de idade, ele vai descobrir que foi adotado. Com a idade de 50 e quantos anos, Ari? 54. 54 anos é que ele vai descobrir como foi que foi esse processo adotado, e qual foi que foi a história. Mas aí, a história está contada aqui no episódio de hoje, nas páginas iniciais, no começo, para você acompanhar. É emocionante. Já nasceu sendo um vencedor. E aí vai sendo lapidado, capacitado, preparado para enfrentar as dificuldades do dia a dia e sempre
tem aqui uma história que está contando como venceu, como passou, confiando em Deus. A confiança em Deus é tudo. Se não for Deus, nada vai dar certo, nada vai resolver. Eu vou já falar aqui dessas medalhas, de toda essa história que ele tem para contar. Queria saber do meu amigo Tiago, quanto tempo a gente tem, Tiago? O programa está muito bom, rapaz. E a noite está quase indo para o fim. Nós temos quanto tempo? 15 minutos ainda aqui, vamos explorar mais, tá? Antes, deixa eu falar da Evogard Saúde. Atenção, hein, gente? Evogard Saúde é a empresa que toma conta da minha saúde. Anote já esse número para você mandar uma mensagem aqui, ó. O telefone está aqui aparecendo para você. 859-9963-0053. 859-9963-0053. Anotou? 859-9963-0053. Que telefone é esse, Renatinho? Evogard Saúde é a empresa que toma conta da saúde lá de casa, com mais de 23 especialidades médicas para atender você. Sempre que você precisar, na palma da sua mão, você vai ter o telefone, vai utilizar o aplicativo, tem consultas através do sistema de telemedicina, bem prático. Você pode marcar, porque existem mais de 70 mil pontos espalhados em todo o Brasil para dar atenção a você. Eu disse mais de 70 mil pontos de atenção médica. São mais de 3 mil médicos cadastrados em todo o país. O plano vale em todo o território nacional. Você sai de Fortaleza e vai aonde você for, você vai ter atenção médica. Em 5 dias você consegue marcar a sua primeira consulta. Vai dar um tchau para o SUS e vai dizer: eu não preciso mais enfrentar a fila, eu não preciso mais passar vergonha, eu não preciso mais chegar depois de 2 meses ou 3 meses que foi marcado um exame de imagem em uma máquina que eu for a um local lá pelo SUS e a máquina está quebrada. Não. Você vai conseguir fazer tudo isso através do sistema Evogard Saúde. Para entrar em contato agora, Evogard é a solução. Tem ainda desconto em redes autorizadas. Se você precisar de abastecer em postos de combustíveis cadastrados, você vai ter desconto. Tem ainda atenção odontológica para você também. Não é brincadeira, é completa, minha gente. E até mais, hein? Ó, se tiver alguém precisando de plano funerário, cemitério, serviço, cortejo, velório, tudo você vai ter dentro do Evogard Saúde aqui para te dar atenção devida. 99963-0053. Anotou? 99963-0053 é o plano de atenção que você precisa cuidar da sua saúde com responsabilidade, com amor, com carinho, com atenção. Eu indico, recomendo, o valor é desse tamaninho, vai fazer muita diferença aí. Tem plano empresa também, tem o plano que vai tomar conta de você e mais os seus dependentes. Evogard Saúde. Se você for na internet, você vai pesquisar. É sensacional. E o cuidado que você merece, que você precisa, agora você tem. Ok? Vamos voltar aqui para a gente ir para a etapa final do nosso programa. Ari Lobo, campeão, lutador, projeto social, está no seu coração, né? Isso, você tem vivido social. Isso. Isso, eu estou com um projeto social chamado Minha Academia, Minha Vida, né? Já está providenciando já esse projeto social e Deus já está no controle de tudo, no tempo dele. Então, assim, o que significa o Minha Academia, Minha Vida? Qual é o projeto? É dar oportunidade para aquelas crianças que não tiveram oportunidade de lutar fora, de lutar um campeonato mundial, lutar um campeonato brasileiro, um sul-americano, um pan-americano, um campeonato europeu. Então, assim, através da Lei Incentivo ao Esporte, onde eu encontrei pelo CIGESP, né, que eles estão lá fazendo o meu projeto, pela Lei Incentivo ao Esporte, e Deus tem providenciado tudo, Renatinho, graças a Deus. Quando você vai e bota para fazer a coisa acontecer, Deus vai e providencia, né? Inclusive, eu andando lá pela beira-mar, reencontrei uma amiga minha que estudou comigo quando ela tinha 15 anos, quando eu tinha 15 anos, depois de 40 anos. E hoje, ela lá no estado do Amazonas, ela é a pessoa coordenadora, ela é assistente técnica de projeto social. Que lindo, ela que projeta e ela que apresenta para ser executado. E ela que aprova os projetos sociais e ainda fiscaliza os projetos sociais. Foi de Deus, hein? Então, Deus colocou ela no meu caminho. Então, assim, tudo providencia de Deus, tudo providencia de Deus. Então, assim, eu vejo que está tudo caminhando direitinho, como Deus quer que a gente faça. E a gente ter a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Ajudar, cooperar, facilitar, né? Porque existe muita verba para projeto social. Então, assim, através dessa verba, a gente consegue
comprar kimono para as crianças, consegue comprar alimento para as crianças, pagar a inscrição para elas viajarem, e ajuda também as famílias. Hoje te movimenta isso, o seu coração bate muito forte, por isso que você sabe que a cada criança, ou a cada atleta, a cada pessoa que está sendo gerada no esporte, é menos um drogado, é menos um dependente, é menos um criminoso, é isso que você pensa? Isso, eu penso porque eu sou um exemplo disso, então assim, eu tive a oportunidade, então como eu já entrei no esporte com 7 anos de idade, então eu não fui para as drogas, eu não fui para a marginalização, eu não fui para nada disso. Então, assim, hoje eu tenho, graças a Deus, assim, como diz um amigo meu, todo mundo gosta de mim, por quê? Porque eu sempre fui do esporte. Adoro brincar, adoro fazer brincadeira, adoro brincar, então, assim, eu sempre fui do esporte. Por isso que eu não paro de lutar. Eu sempre estou lutando, porque todo dia é uma vitória, né? Campeão em atitude, campeão em caráter, campeão em capacidade, é um campeão. Eu vou pegar aqui algumas medalhas e queria que você falasse de onde foi ou de aonde que elas aparecem na sua história, na sua vida aqui. Vamos lá. Eu vou pegar essa aqui, que está escrita aqui o quê? Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo. Da CBJJE. Fui campeão mundial da CBJJE, né? Nessa data aí. Tem uma data Dá um detalhe aqui, o meu amigo Tiagão, consegue? Aqui, ó. Então tá lá. Essa daqui. Isso, fui campeão mundial de jiu-jitsu esportivo. Com qual idade isso aqui? Aí eu não... Acho que tava até 2011. Isso aí eu tava com... 50 e... Agora você tem 54, né? Não, eu tenho 55. 55. Isso. 10 anos atrás, 20 anos... 13 anos atrás, mais ou menos isso. Isso, né? Tá aí, ó. E o lutador que não parava. Venceu lá, não venceu? Fui campeão. Deixa eu ver essa outra aqui. Essa outra aqui que tá aparecendo Esse aqui. É o Pan-Americano que eu fui vice-campeão lá na Bahia. Tá. Vice-campeão na Bahia. Tá aí. Vamos pra mais aqui. O Grand Slam. O Grand Slam foi no Amazonas. O Grand Slam fui campeão no Amazonas. Grande importância também pro esporte. Ari Lobo. Aí vamos lá. Vamos ver essa daqui. Essa daqui é o brasileiro? Isso, fiquei em terceiro lugar no brasileiro ano retrasado. Ano retrasado. Vamos para mais. Vamos ver essa daqui. Essa daí eu fui classificado, me classifiquei em Manaus para lutar o campeonato em Dubai. Rapaz, não é brincadeira não. Vamos ver outra aqui. Estou desarrumando tudo aqui, mas faz necessário aqui. Essa daqui. Essa daí eu fiquei em terceiro lugar no Mundial ano passado. Muito bom. Vamos ver essa daqui, ó. Essa daí eu fui campeão mundial em 2009. Campeão mundial? Fui campeão mundial em 2009 pela CBJJE. Se eu colocar essa medalha e sair no meio da rua, Thiago, o que você acha, hein? O pessoal vai entender, né? Atenção, gente, aqui, ó, campeão mundial. Não brinca, não. Esse cinturão aqui, não vai dar como eu tirar aqui, mas o Thiagão deve estar pegando naquela câmera maior lá. Cinturão foi um desafio lá em Manaus, né? Eu fui chamar de última hora porque o adversário do rapaz não estava. E aí me ligaram, perguntaram se eu queria ir, eu falei que ia. E aí eu peguei o avião, cheguei na sexta-feira, lutei no sábado e viajei sábado à noite mesmo. Fui campeão lá, entendeu? Não estava nem no peso, estava abaixo do peso, mas eu fui para lutar e fui campeão, né? Porque a gente tem que estar enfrentando, então todo dia a gente tem que estar enfrentando alguma coisa. Isso. E quando você vai, você consegue, e você tem um dom já daquilo ali, então assim... As pessoas dizem assim, Ari, tu consegue... Cara, meu corpo já está acostumado desde 7 anos. Ele já trabalha sozinho já. É isso. A única coisa que eu me preocupo é com a parte física, minha alimentação. Muito bom. Tudo que eu me preocupo e a parte espiritual também, que é importante. Né? Olha, no começo do programa, batendo um papo com a Ari, ele contando aqui o seu testemunho, a sua história, tinha todos os motivos para parar. Talvez se fosse quando 8 anos de idade a sua mãe, que adotava ele, porque ele viveu um momento... único na história, né? Poderia ter ficado com, como é que eu posso dizer, para baixo, com baixa autoestima, complexado, achando que não iria dar certo, porque não era filho daquela família, tinha sido adotado. Mas aí focou, foi muito amado, cuidado, focou no esporte e é um vencedor, um campeão nacional, campeão mundial e tem ajudado a vida de muitas outras pessoas também, através tanto do seu testemunho como da prática do esporte. Todas essas medalhas que estão aqui são algumas, né? Das tem outras mais que você tem em casa, que são muito vários mais títulos, não deu para trazer tudo. Não. Esse aqui, por exemplo, é um reconhecimento do governo do estado do Ceará, né? Aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Ó,
que essa daqui é como gestor de jiu-jitsu, gestor de MMA também? Isso, jiu-jitsu e MMA, que foi reconhecido, né? Eu recebi essa medalha esse ano. Deu né? certo aí, Tiagão? Pegou aqui? Opa! É uma medalha que, pelo reconhecimento como gestor, né? E aí eu fiquei, assim, surpreso, porque me chamaram lá para entregar essa medalha. Muito bom. Tudo. E, assim, no meu trabalho que eu venho fazendo e tudo, né? Focado. Porque, assim, se você é um guerreiro, se você é um faixa preta, se você não tem uma história, você não é um faixa preta. Você tem que ter uma história. Muito bom. Você tem que ter uma história de vida para você estar ali. Porque, às vezes, pessoas, como diz o meu amigo Valide, não adianta você se aconselhar com quem nunca criou nada, com quem não tem nada. Você tem que se aconselhar com quem já teve alguma coisa, criou alguma coisa. O Valide é do norte do Brasil também? O Valide é meu amigo desde 15 anos. É de Manaus? De Manaus, Hoje é um guerreiro, é um cara que... Eu tenho um amigo que é amigo do Valide também. O Valide é aquele carequinha dos cabelos raspados, do Jungle né? Fight, é o dono do Jungle Fight, né? Tá. Então, ele foi pro Rio de Janeiro, né? Então, ele foi ali pro Carson, então... Se não fosse ele, hoje não tinha o MMA, que ele fez o desafio. Legal. E aí hoje existe o MMA, hoje ele é o dono do Jungle Fight. Muito então bom. Todos os dias ele está ali fazendo, toda semana ele tem campeonato, dando oportunidade também, que ele está entrando nas comunidades e dando oportunidade para as pessoas sobressaírem, lutarem o MMA, aparecerem na Rede Globo. Muito bom. É o que ele tem feito, eu tenho me espelhado muito nele. Os atletas participantes, a nossa audiência aqui está repleta de atletas, ex-atletas, participantes, pais, mães. O povo está assistindo o nosso programa, ouvindo no rádio aqui agora e acompanhando a sua história, a valorização do esporte. Eu acredito que vocês ainda sofram muito porque não tem esse reconhecimento total, né? Nem do Estado, nem do governo, não é? Não, o Brasil, na realidade, no Brasil é muita dificuldade, né? Uma dificuldade. Então, assim, hoje a gente tem corrido atrás para fazer pela lei incentivo ao esporte. Tá. Então, a federação ela é 100% regularizada, tudo direitinho, onde a gente vai fazer um trabalho pela lei incentivo ao esporte. Muito bom. Entendeu? Que eu vou fazer ainda o melhor evento do ano aqui no estado de Ceará. E eu quero estar junto, participando dessa iniciativa, aqui o programa, você pode contar com a nossa força, com o nosso apoio. Eu vou querer saber, se alguém quiser levar você no município, por exemplo, um prefeito de uma cidade, uma instituição, uma organização social, um projeto, você vai, palestra, conta, fala sobre isso. Está no seu Instagram? A pessoa pode chamar no teu Instagram? Está aparecendo aqui agora embaixo. No meu Instagram, pode me chamar pela CBJ, pela FCE, Federação Cearense Esportiva, ou pelo meu mesmo Instagram, arilobo.52, né? Estou pronto para dar uma palestra, para levar o jiu-jitsu nos nossos municípios, dar oportunidade, abrir espaço, ensinar o esporte, que é muito importante. Meu filho começou com 2 anos, hoje ano que vem ele vai estar, se Deus quiser, na faixa preta, já é faixa marrom, tem 22 anos, ele me acompanha, é um cara que sempre... Inclusive, hoje à noite nós vamos treinar num projeto social que é ali perto do Beach Park, naquele caminho lá, que é do Emanuel, um projeto social muito bom lá. Muito bom. E assim, rapaz, eu vou para lá, as crianças, quando eu vou para lá, eles querem matar o velhinho aqui, bota pra quebrar, meu. Eu saio de lá todo quebrado de lá. Eu vou treinar qualquer dia desses aí também. Entendeu? Qual o tempo, Tiagão, que a gente tem ainda? Faltando quanto tempo pro fim aí? Tá, antes de fechar o nosso programa, a palavra mestre no esporte, ela é reconhecida e dada àquele que ensina, aquele que acompanha, não é? Que tem uma vida, um legado, uma história. Isso, uma história. E aí os alunos, os atletas, os participantes reconhecem em você o mestre. Todas essas medalhas aqui, os títulos, a importância, a vida, tudo isso é maior, tem mais valor, todos esses prêmios com decorações, do que o mestre. Quem é o mestre dos mestres para você? Mestre dos mestres é o nosso Deus Todo-Poderoso, esse é o mestre dos mestres. Tanto que tem escrito lá em Lucas 6,40, né? Dá para abrir rapidinho. Lucas 6,40, vamos ver. Vai tentando dizer do que você percebeu na leitura. Vou pegar aqui Lucas 6,40. Se o Tiago conseguir abrir primeiro do que eu aqui, vamos lá. Lucas 6,40. Você quer dizer que o mestre dos mestres... Isso, lá em Lucas 6,40. Tá escrito aqui, Lucas 6,40. Deixa eu abrir aqui, vamos ver.
diz o seguinte aqui: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Pronto. Esse é o título do meu projeto, é o título da minha academia. Então, o discípulo ele não é acima do seu mestre, mas todo que fizer como o seu mestre faz será parecido como o seu mestre. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Gostei. Nós somos tudo ali. Então, se a gente seguir o que o nosso Senhor nos diz, nós seremos parecidos com Ele, nós seremos vencedores. Muito então, bom. por isso é um título que eu coloco dentro do meu projeto, é o título do meu projeto. Entendeu? Então, quando eu tinha 7 anos de idade, lá na parede tinha escrito: quem tem de perder já está vencido. Então, o que eu aprendi com 7 anos de idade? Quem tem de perder já está vencido. O que significa? Só em você entrar, você já venceu. Agora, se você já tem um não, você vai atrás do sim. Então, se você ficar com não e não atrás do sim, você perdeu. Então, quem tem de perder já está vencido. Rapaz... Então, são esses 2 títulos que eu tenho dentro do meu dia a dia. Tá dando uma aula aqui o mestre, o nosso professor, reconhecendo que Deus está acima de qualquer mestre, é o mestre dos mestres. E para você continuar vivendo uma vida seguindo os passos do mestre, caminha com Jesus e vai aprendendo, porque nele tem a fonte da sabedoria, da paz, da alegria, da cura, da misericórdia. Você vai ser facilitador, vai ser ajudador, vai ter a oportunidade de salvar pessoas através do coração que você recebe de Cristo, através do ensinamento da palavra. Ô, meu amigo, eu tô feliz demais, rapaz. Tô aqui querendo marcar um combate, eu e você, para ver quem é que tá preparado aqui. E aí, Thiago? A gente podia demonstrar aqui o que você acha, hein? No canal aqui e tal. Combate! Renatinho e Ari Lobo. Comigo. Rapaz, hein? Tem coragem, nem que eu corra na hora, né? Ora, mano, na hora que tiver tudo pronto lá, televisão mostrando tudo, tá lá e eu... Bora, como é que diz? Valendo? Como é que é? Hajime. Pronto. Na hora que disser o Hajime, eu disse, já saí, correndo, tá pra correr. Já fui. Já peguei o meu caminho. Qual o tempo que a gente tem, Thiago? Acabou já? Encerrando o nosso programa de hoje, num bate-papo muito feliz. Ó, tô aqui abençoado com a sua presença hoje no dia, meu amigo. Obrigado, viu? Agradeço. Eu vou ser um dos parceiros que você vai ter no Instituto, no trabalho, no projeto social. Pode contar comigo. Eu vou ver o que é que a gente consegue fazer para dar mais amplitude ainda a esse trabalho que você tem. Porque quando você fala que vai cuidar de pessoas, que cuida de pessoas, que dá uma nova direção, um novo rumo, que leva saúde, oportunidade, e que fala do amor de Deus, meu amigo, né? O poder da transformação que há no esporte, junto com a palavra de Deus, vai fazer dessa juventude, desse povo, um povo de direcionamento, de posicionamento, de verdade. Muito obrigado pela sua presença aqui. Uhum. E eu agradeço também, agradeço a vocês que deram essa oportunidade para a gente. Né? Eu tô querendo, nós vamos fazer um evento com a Confederação agora, dia 13 e 14 de setembro. Estou querendo trazer o mestre Della Riva, que é o nosso grande mestre, né? Porque ele foi que lançou, inventou a passagem chamada Della Riva. Então, assim, as crianças fazem a posição Della Riva, mas não sabem quem é o criador da posição. O que é essa posição Della Riva? É o quê? É uma posição de raspagem. Você vai, você puxa e engata as pernas para dar uma raspagem, para que é a famosa passagem Della Riva, né? Raspagem Della Riva. Então, eu tive essa oportunidade de estar com ele em Manaus, e quando os 8 meses que eu morei no Rio de Janeiro, treinei lá com ele. Então, estou querendo ver atrás de patrocínio, tudo para trazer ele. Vai dar certo. Né, dia 13 de setembro, para estar conosco aqui, para as pessoas, para o projeto social, para os projetos sociais, para as pessoas que treinam, as crianças do projeto, que não teve a oportunidade de conhecer o Della Riva, quem surgiu a posição Della Riva. Qual a idade dele? Hoje o Della Riva está com 57 anos de idade. Muito então, bom. Treinando. É uma lenda viva, né? Além de tudo, ainda treina com a gente lá. Quando a gente chega lá, ele vai, chama a gente para treinar, a gente treina. Legal. Aí eu disse, mestre, me pede só o seu pé, que esse pé dele... Inclusive, estivemos lá em Manaus agora, né? Eu e meu filho, nós compramos a passagem, fomos lá prestigiá-lo lá em Manaus. E aí ele viu que as pessoas começaram a defender a Della Riva,
E ele criou 8 posições em cima da Della Riva para vencer as pessoas que estavam vencendo. Então é um golpe, Della Riva é um golpe. É um golpe, é uma então posição. é a posição. Então se eu souber aqui o Della Riva aqui, pode vir, que agora eu tô aqui cheio do Della Riva aqui na parada. Ô, minha gente, obrigado pelo carinho da audiência. Eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Um grande abraço a todo mundo. No rádio você continua ouvindo a nossa programação aí da Rádio Líder 92.1, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Na TV tem uma programação especial de Deus para te abençoar. Continua, não desliga. E no nosso canal no YouTube, Olhe nos Meus Olhos, você pode se inscrever, ativar as notificações, enviar para quem você quiser, fazer a sua parte junto com a gente aí e também vai ter oportunidade de ver a qualquer hora esse vídeo que fica salvo aí, tá? Um abraço. Mestre, fica com Deus também. Um abraço. Tchau, tchau, minha gente. Valeu, fica com Deus.